Um pouco mais da análise sobre a Venezuela e também uma reunião rápida hoje entre o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou à sede da Polícia Federal depois de passar por exames. Direto para Brasília, a repórter Rani Veloso chegando aqui com a gente. Quais são as informações sobre o estado de saúde dele? Tudo bem, Rani? Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, Tiago Berrais. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, neste momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra em uma situação de saúde estável, já aqui de volta à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre a pena por tentativa de golpe. Ele passou cerca de 5 horas no Hospital DF Star, aqui perto também da superintendência, onde realizou 3 exames: ressonância magnética, uma tomografia do crânio e também um eletroencefalograma. O ex-presidente foi confirmado com lesões no crânio, tanto na parte frontal quanto na parte temporal, ocasionadas pelo traumatismo craniano leve. O médico cardiologista que acompanha Jair Bolsonaro confirmou o quadro do ex-presidente, descartou um quadro convulsivo e levantou a possibilidade das tonturas de Jair Bolsonaro, que teria ficado tonto durante a madrugada e levado essa queda por interação entre os medicamentos para conter as crises de soluços. Vamos ver o que ele disse. Inicialmente, nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas depois, posteriormente, conversando com ele, relembrando os fatos, porque no momento ele havia com um pequeno déficit, apresentou um pequeno déficit de memória, oscilando, não sabia dizer. Por quê? Porque ele se levantou para o lado esquerdo da cama, mas a contusão e a escrivaninha também era do lado esquerdo, mas a contusão foi do lado direito. Isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu. Não foi apenas uma queda da cama. Há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem, que são soluços incoercíveis de dificílimo tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, que é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos. Bom, mesmo assim, o médico Brasil Caiado disse que vai manter os 4 medicamentos por causa das crises de soluço e disse que será necessário um acompanhamento aqui pelos médicos também da Polícia Federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a criticar a demora para a autorização dos exames, que foi dada somente na manhã de hoje pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ela disse que está preocupada com o marido e qualquer coisa que aconteça com Jair Bolsonaro será culpa da instituição. Vamos ver o que ela disse. Olha, eu estou falando para vocês que ele deveria estar em casa. Ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados. Nós estamos preocupados. Se acontecer alguma coisa com meu marido, a responsabilidade, sim, é da instituição. Existe a possibilidade da família pedir a transferência para a Papudinha, já que o ministro... Ele não tem que estar na Papudinha, ele não tem que estar em superintendência, ele tem que estar em prisão domiciliar. Bom, tá aí, ela confirmou que a defesa do ex-presidente vai fazer um novo pedido, seria o 4º pedido para prisão domiciliar humanitária, e que Bolsonaro relatou dores e que está abalado e aprendeu a conviver com a dor desde 2018, quando levou aquela facada na campanha presidencial. Michele Bolsonaro também disse que o ex-presidente, já citando o caso precedente do Fernando Collor, que teve a concessão da prisão domiciliar, também deveria ser beneficiado pelo quadro de saúde e também pela idade,
de 70 anos e também pelo episódios de tontura e desequilíbrio que ele vem apresentando. Tiago. Rani, enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes anulou a sindicância que iria apurar o atendimento de Jair Bolsonaro na sede da PF. Agora, qual foi a justificativa? É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no fim já da tarde de hoje, determinou a anulação de qualquer sindicância para apurar os procedimentos que foram feitos aqui pela equipe médica da Polícia Federal sobre o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a medida é flagrantemente ilegal e apontou desvio de finalidade. Disse que o Conselho Federal de Medicina não tem competência para investigar a atuação dos médicos e também dos policiais aqui da Superintendência da PF. E determinou que o presidente do Conselho Federal de Medicina seja ouvido no prazo de 10 dias pela Polícia Federal para investigar a possibilidade de crime. Também determinou que o diretor do Hospital DF-Star encaminhe todos os exames que foram feitos hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, inclusive, aí uma arte falando expressamente sobre a determinação do ministro. Número 1, a oitiva do presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal no prazo de 10 dias para que explique a conduta ilegal classificado aqui pelo ministro do CFM para que se apure eventual responsabilidade criminal. Número 2, que o diretor do Hospital DF-Star, do Distrito Federal, encaminhe a esta Suprema Corte todos os exames médicos e laudos referentes aos exames realizados por Jair Messias Bolsonaro na data de hoje, no prazo de 24 horas. Mais cedo, a deputada federal Bia Kicis e apoiadores do ex-presidente acionaram o Conselho Federal de Medicina, que em uma nota que foi publicada nas redes sociais, externou preocupação com o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, exigindo um protocolo imediato para atendimento do ex-presidente aqui na Superintendência da PF. O ministro, inclusive, reforçou na sua decisão que foi ordenado esse protocolo desde o dia 22 de novembro, quando ele veio para a superintendência ainda naquele mandado de prisão preventiva, ainda por desrespeitar as medidas cautelares e tentar violar a tornozeleira eletrônica. Então, portanto, agora o CFM foi barrado sobre essa tentativa de apuração do que aconteceu aqui. Inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, complementando aqui as informações, ela disse que vai voltar a conversar com o delegado da Polícia Federal e também com um perito para saber o momento exato em que Jair Bolsonaro recebeu o atendimento, porque, segundo ela, há desencontro de informações. Um perito disse que abriu a sala em que ele cumpre a pena às 7h20 da manhã. E o delegado disse que viu Jair Bolsonaro por volta das 8h40. Então, de acordo com ela, há aí informações erradas sendo passadas à família. Volto com vocês. Anne Veloso, com as informações da Polícia Federal e o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até daqui a pouquinho a gente volta a se falar na programação da Jovem Pan. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Dora, claro que os médicos dão os detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente, mas existe uma pressão que vem aumentando pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Questão política também rondando tudo isso. Dora? Pois é, isso é nítido, né? Você vê que a atuação do Conselho Federal de Medicina é uma organização que é bolsonarista. Eles não escondem isso. Daí a suspeição, daí a atitude do ministro Alexandre de Moraes. E essas intercorrências, você vê que houve uma deterioração do quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e as intercorrências, uma hora é o ar-condicionado que está incomodando, outra hora ele tem uma queda que ninguém sabe o que aconteceu, porque só ele sabe o que aconteceu ali dentro daquela sala de madrugada, né? Então, isso tudo forma um ambiente de pressão, é evidente a pressão pela prisão domiciliar. Agora, tem um fato que é nítido, que é inquestionável.
o que vai valer é o diagnóstico dos médicos. Os médicos dele, inclusive, tem os médicos da Polícia Federal e tem os médicos dele, que hoje falaram. Em momento algum, eles dão um diagnóstico da necessidade dele ir para casa. É isso que balizaria uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque se de um lado é fato que o ex-presidente tem uma fragilizada, de outro também, o ministro Alexandre de Moraes tem seguido os trâmites normais relativos a pessoas que estão presas. O ex-presidente ele é prisioneiro. Ele está numa situação especial, porque é ex-presidente, mas ele é prisioneiro. Então, essas coisas não podem ser decididas porque a família acha que devem ser, são os médicos que devem dizer. E até agora, esse para mim é o dado mais objetivo e claro, os médicos que o atendem, não estou nem falando dos médicos da Polícia Federal, não disseram em momento algum que a situação dele não pode ser tratada exatamente aonde ele está e com o acesso à equipe médica da Polícia Federal, todos os medicamentos. Se os médicos que o atendem, de repente, fizerem um diagnóstico diferente, aí sim pode-se questionar um posicionamento do ministro Alexandre de